Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Que bom que você está aqui. Meu nome é Fabiana Fernandes e hoje a gente vai falar sobre se você não dominar o quê? Alguns itens que podem fazer o seu salão de beleza, ó. E isso a gente não quer, não é mesmo? Bom, vamos lá. Vou pegar um passo a passo para a gente estar conversando durante esse tempinho, para que você fique ligado e longe dessas coisas que podem fazer o nosso salão despencar, não é mesmo? Então vamos lá. Se você não dominar, o que acontece se a gente não dominar o nosso financeiro? Bom, esses são alguns motivos pelos quais o salão quebra, não é mesmo? Então, é importante que a gente fique ligado para que isso não aconteça, né? Então, vamos lá. Um salão que não tem controle financeiro, ele fica como? Ele fica fracassado, não é mesmo? Então, assim, imagina que você não tenha credibilidade para poder estar passando isso para os seus fornecedores, passando isso para a sua equipe, como é que fica, né? Certeza de poder comprar na expectativa do que vai entrar, do que não vai. Então, assim, para o seu salão realmente não ser fracassado, é importante que você cuide do seu financeiro. E a gente vai ver alguns pontos de como você olhar melhor para o seu financeiro, né? Quantos salões a gente não ouve falar, olha, eu tô achando que não tá dando nem para pagar as contas, não tá sobrando nada no final do mês. Isso é uma avaliação que precisa ser feita diariamente. E o olhar tem que ser esse sempre, onde eu posso reduzir despesa, né? É importante que isso fique muito claro na mente do gestor, ok? Bom, vamos lá. Fuga de profissionais. É importante que você tenha convicção e certeza que, se você não honrar com os pagamentos no dia para os seus profissionais, quantas pessoas você acha que estarão do seu lado depois de 1, 2, 3 meses, né? Porque as pessoas, sim, elas precisam honrar com o compromisso delas, pagamento de aluguel e vida que segue, não é mesmo? Então, se você passar essa impressão para o seu colaborador de descontrole, você vai perder profissionais. E quantas ações nós não precisamos fazer para que esses profissionais fiquem, não é? O tempo inteiro falando sobre reter profissionais. Como que vai ser se esse profissional não honrar, né, com a palavra dele? Então, se o seu financeiro não tiver ok, você não vai honrar com a data e compromisso que você assumiu com esse colaborador. Então, tem que ficar ligado, ok? Se você não tem dinheiro, como é que é possível que sobre para você fazer investimentos em marketing, né? Os profissionais também. Essa é uma das cobranças que os profissionais têm quando eles estão trabalhando dentro de um salão de beleza. Por quê? Porque é importante que a ação de marketing aconteça, né? E como que ela vai acontecer, essa ação de marketing? Como que ela vai acontecer se você não tem dinheiro para investir? Numa revista do bairro, ou no rede social, anúncios patrocinados, né? Algum tipo de ação interna dentro do salão, onde você precise comprar alguns mimos para as clientes, né? Se isso acontecer virando uma bola de neve, os seus colaboradores vão entender que isso não está legal, né? Então, fica de olho, porque o salão vai dando sinais, né? Por exemplo, você não tem, então, dinheiro para investir em marketing, fuga de profissional, o profissional vai embora porque sente que tudo que está entrando está sendo usado, muitas vezes não para o bem do salão. Lembra de fazer aquela divisão do que é profissional e do que é pessoal? Muitas vezes o colaborador diz o seguinte: não, o salão é meu, então eu pego o que eu quiser, eu compro o que eu quiser. E você, gestor, se você encara o seu salão não como um hobby remunerado, é importante que você faça essa avaliação, que você faça essa separação, porque isso se torna muito, muito óbvio para os seus profissionais, viu?
Então, é importante que seja visto dessa forma, tá? Bom, vamos lá. Temos outros motivos pelos quais o salão pode quebrar também. Claro que temos um monte de motivos, né? Mas vamos lá. Qual a importância da gente conhecer esses fatores? Qual que é a importância da gente conhecer esses fatores? Tudo que a gente conhece, imagina que eu sei que eu estou indo para um determinado lugar e se eu pegar a direita, eu vou chegar nesse lugar. Mas se eu pegar a esquerda, eu vou me distanciar muito da onde eu quero ir. Então, quando eu conheço o caminho, eu pego o caminho certo, eu ganho tempo, agilidade, foco, né? Se eu pego o caminho errado, isso vai me demandar tempo, aprendizado. Então, é importante a gente conhecer o caminho por onde não ir, né? Então, é importante a gente tocar nesse ponto de quais são os assuntos que a gente precisa conhecer para não cair nesses erros, ok? Então, vamos lá. É isso que a gente falou aqui, ó, conhecendo os motivos, né? Trabalha-se para evitar, trabalha-se na solução, ok? Você conhece bem a operação do seu salão de beleza? Sim ou não? E conhecer a operação é tudo. É o horário de abertura, é o horário da recepcionista, é como ela se arruma, é o que a cliente gosta, o que a cliente não gosta, né? Quando você conhece a operação do salão, no geral, é muito mais fácil de você saber onde estão os pontos negativos e os erros para poder consertar. Então, se você não conhece, não vivencia a operação do seu salão de beleza, é importante que você dedique um tempo para você conhecer, tá? Quando você conhece, você depois pode até delegar essa operação do salão, mas é fundamental que você, gestor, conheça a operação do salão. Saiba como os colaboradores funcionam, saiba como o seu salão de beleza funciona. Sem conhecer a operação, não se trabalha na solução, não é mesmo? Então, vamos lá, é importante que a gente entenda um passo a passo do que não fazer, ok? Contratar mão de obra qualificada. Como que é quando você contrata essa mão de obra qualificada? Como é que está o financeiro para fazer proposta? Como é que você faz essa contratação de mão de obra qualificada? Como é que está a aparência do seu salão quando você vai fazer uma contratação de mão de obra, né? O profissional, ele normalmente já sabe o que acontece dentro do salão, e até as pessoas que não estão trabalhando no salão já ouviram falar, sempre fazem uma pesquisa, né? Então, assim, contratar mão de obra qualificada não é uma coisa da noite para o dia, não, né? Muitas vezes você vai falar com um colaborador e o colaborador já sabe o que acontece dentro do seu salão, por clientes que são em comum, que vai de um salão para o outro, com profissionais que já saíram da sua casa, né? Então, não ache que o que você está trabalhando, o que você está fazendo, ninguém sabe, né? Pelo contrário, as notícias voam e voam muito, né? Então, considere que tudo que você faz dentro do seu salão de beleza, ele está aberto ao mundo, né? E é muito mais fácil, assim, você tomar esse cuidado, conhecendo a sua operação e como que você vai contratar a mão de obra qualificada também, ok? Então, vamos lá. Atendimento. Como é que está sendo o seu atendimento dentro do salão de beleza? Como que está sendo esse atendimento dentro do salão de beleza? Você conhece também a operação lá, o atendimento dos seus profissionais com seus clientes? Você alguma vez já ouviu os seus clientes também para identificar quais são as reclamações ou quais são os elogios? Você já fez isso? É importante conhecer, não é mesmo? Essa operação, é importante conhecer como que a gente está fazendo o nosso atendimento, né? Eu, por exemplo,
eu não sei você, mas mesmo as clientes antigas da casa, elas têm muito a dizer. E você tem aquele perfil que reclama de tudo, mas ela tá lá no seu salão? Você tem aquele perfil também que vai sempre e também não fala nada? É importante a gente saber quem são essas clientes e estar atento ao atendimento. Uma coisa que é muito curiosa, eu passei por essa experiência não tem muito tempo, né? E imagina que você acha que uma cliente ama um profissional, né? Porque passa com esse profissional há anos, anos, né? E de repente, quando o cliente, você para conversar com esse cliente, você ouve coisas que você fala, você se questiona, né? Você fala assim, se essa cliente pensa isso desse profissional, como que é possível que eles estão junto há anos? Porque assim, essa cliente nunca deu indícios, né? Então, se ela pensa alguma coisa referente ao profissional, em algum momento isso vai explodir, né? Mas explodir como? Anos, né? A gente, como gestor, fica meio que paralisado, sem entender o que pode ter acontecido, né? E aí você depois investiga com a cliente e verifica se teve alguma coisa que foi pessoal no meio do caminho. E não, muitas vezes você vê que o profissional, pelo fato de estar anos com aquela cliente, deixou de se dedicar para conquistar ela diariamente. E a cliente percebe, né? Então, por uma amizade, ela acaba ficando na cadeira dessa profissional. Mas tem um momento que nem essa amizade segura, né? Então, você, como gestor, assim como eu, a gente se pergunta: poxa, como assim? Né? Como que é possível que essa cliente ou que isso aconteceu depois de tantos anos, uma na cadeira da outra, né? Então, esse investimento em pessoal, por que muitas vezes a gente gasta mais dinheiro para trazer um cliente novo do que para manter o nosso cliente, né? Então, é importante, muito importante, que os treinamentos com equipe, eles sejam constantes, tá? E eu estou dizendo isso porque ainda depois de 15 anos tocando 2 salões de beleza, não existe um modelo perfeito, existe um modelo de adaptação o tempo inteiro, né? Nós lidamos, 80% dentro do nosso negócio é gestão de pessoas. Então, a minha profissional, por exemplo, que tem anos de contato com o cliente, não significa que ela está extremamente segura e já resolvida com essa cliente e parte para a próxima. Não. Essa cliente ela vai definir onde ela vai gastar esse dinheiro depois, não é? Então, é importante que os nossos profissionais saibam que virar a cara para a cliente se ela trocar de cadeira dentro do nosso salão, jamais, né? Passar a cumprimentar essa cliente sempre, como sempre fez durante anos, né? Mas como não perder essa cliente? Como não perder essa cliente? É importante, porque é uma conquista diária. A partir do momento que a gente relaxa com a cliente, porque a gente entendeu que essa cliente é nossa amiga, perdemos a cliente. Simplesmente perdemos a cliente, né? Então, a cliente, ela é a nossa amiga até o momento que você falhar com o atendimento dela. Então, esse item atendimento, ele é muito amplo, né? Jamais deixar os seus profissionais confundirem amizade com entrega do serviço que ela veio buscar, porque essa cliente está pagando por um serviço bem feito, não é? Então, tem que ficar ligado sobre esse item que é atendimento, ok? Vamos ficar ligado, porque isso faz com que a gente perca cliente, faz com que essa cliente vá para outro salão, fale mal do salão, fale mal dos profissionais, e aí, quando você estava pensando em contratar aquele profissional que de alguma forma você entrou em contato, ele está ouvindo coisas horríveis ao seu respeito, né? E aí, por que ele vai sair do salão onde ele está para vir trabalhar com você, né? Sendo que os seus profissionais que estão há anos com você tratam a cliente dessa forma, né? Então, temos que ficar ligado para que isso não aconteça, né? E é a gestão de pessoas o tempo todo. Reter profissionais.
Poxa vida, né? Como que é isso de reter profissionais? A gente contrata, a gente passa por tudo isso que a gente acabou de dizer, a gente vai lá, faz o atendimento, faz o nosso melhor com a nossa equipe, e aí a gente contrata uma mão de obra qualificada, e aí quando eles vêm, ficam quanto tempo e vão embora? Hã? Pouco tempo, não é mesmo? Então, é importante que a gente aprenda a reter profissionais. E uma coisa que eu sempre trabalhei muito, né, e é até uma preocupação, é fazer todo o trâmite de contratação e, de repente, você conta como é o seu salão, apresenta a sua equipe e, a partir do primeiro dia de trabalho, você deixa essa pessoa solta lá dentro. Então, esse acompanhamento, a sua equipe, ela é fundamental para virar esse jogo, né? Então, é importante que eles estejam do seu lado nessa contratação. E aí, você vai falar que é um desafio, mas é importante quando isso tudo está alinhado, quando eles conseguem entender a preocupação do salão e por que está vindo um novo profissional. Então, reter profissional também é super importante, tá bom? Então, contratos bem feitos, saber reter profissionais, saber, e na contratação, né? Gaste muito tempo para contratar, né? Então, reter profissionais também é uma das coisas importantes para que o nosso salão vá bem, né? Então, fica ligado nisso, é importante que a gente tenha, então, a operação do salão em conhecimento, contratar mão de obra, o atendimento e reter profissionais também, né? Então, é importante, muito importante, não adianta a gente fazer e esquecer tudo isso, então. Bom, vamos lá. Se você não tem dinheiro, o seu financeiro está abalado, o que vai acontecer? Ações de marketing, né? A gente vai deixar de investir em ações de marketing. E aí a gente tem um problema, porque é como um balde furado. Quando a gente olha para os nossos clientes, os clientes que nós temos hoje não são os mesmos clientes que nós teremos daqui a 5 anos, né? Então, a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, é uma grande conquista de clientes novos, porque vão acontecendo situações na vida dos clientes que vão fazendo com que ele mude, com que ele case, com que ele não frequente mais o nosso salão, né? Então, as situações vão fazendo que isso tudo mude. Por isso que eu comparo como um balde furado, porque a gente precisa estar enchendo esse balde o tempo inteiro, fazendo ações, trazendo clientes, né? Abastecendo com clientes novos, fazendo a qualificação da equipe para que a gente não erre no atendimento, para que a gente retenha o máximo possível. Mas é inevitável que a gente tenha a mesma cliente hoje daqui 5 anos. Não, a gente não vai ter essa cliente daqui 5 anos, né? Então, fica ligado nisso, porque são ações de marketing, ações internas, ações com clientes, qualificação profissional, que vai fazer com que a gente continue abastecendo o nosso balde, tá? E sabendo que existe um furo natural, né? Que essas clientes elas vão embora, algumas de alguma forma, né? E isso não quer dizer que a gente não tem que fazer o nosso melhor para poder manter e segurar essas clientes por perto. Agora, existem situações que é inevitável, né? A pessoa, o ciclo da vida da pessoa muda, e aí, com certeza, a gente vai perdendo cliente, tá bom? Então é importante ficar ligadinho nisso. Vamos lá. Controle financeiro. Uau! Controle financeiro. E aí? Como é que está o seu controle financeiro? Quando acaba o mês, você fecha as contas? Sim ou não? Você conhece onde está o seu problema? Você consegue classificar e olhar as suas despesas, no total das suas despesas?
Ou você simplesmente gasta e não contabiliza nada? Aliás, o que é contabilidade, né? Você tem a sua contabilidade? Eles fazem o trabalho direitinho? Quem confere? Então, para que serve a contabilidade? A contabilidade, ela capta, registra, resume, acumula e analisa todos os fatos econômicos e financeiros existentes em uma empresa. Então, você deve ter um contador lá contratado para você, não é mesmo? E aí, você tem separado todas as despesas para que ele classifique? Ou você tem um demonstrativo onde você junta tudo e sabe quanto você está gastando? Ou está tudo assim? Às vezes, a sua formação não foi financeira, né? Não tem problema nenhum problema com isso, né? Mas é importante que você consiga entender qual que é o tamanho das suas despesas do mês. Então, comece aos pouquinhos, se você ainda não faz, tá? E é importante que você tenha esse trabalho de conhecer, porque conhecendo onde estão os problemas, a gente trabalha na solução. Não é isso que a gente estava falando? Então, fica ligado, porque esse controle financeiro, ele precisa acontecer de qualquer forma. Então, a gestão geral do salão, ela é super importante de acontecer. Ela, então, passa por alguns passos, né, que é a operação do salão, contratar mão de obra, reter profissionais, o atendimento geral. A gente nunca pode pensar que a gente está super seguro, porque não tem segurança nenhuma. Uma palavra que não foi bem dita para cliente, ela vai embora, né? Então, é o tempo inteiro trazendo a sua equipe para perto e conversando sobre a melhor forma de atendimento, né? De sensibilidade mesmo, né? O marketing é importante porque o nosso balde, ele enche, ele fica vazio, as clientes não vão ser a mesma daqui a 5 anos, né? E olha que eu estou sendo bastante otimista, porque o tempo inteiro, não é que as clientes voltam o tempo inteiro, não é? Falamos então da gestão geral. E aí o treinamento, né? Porque o que adianta a gente fazer, contratar mão de obra qualificada tecnicamente, ou qualificada como pessoa, como atendimento? Que qualificação é? De verdade, a gente precisa dos dois atendimentos, da qualificada como atendimento e qualificada tecnicamente. Mas eu posso te dizer que a técnica, caso o seu profissional não tenha essa técnica, ele vai aprender e vai saber ir buscar, né? Quando a gente gosta do que faz, a gente vai atrás e a gente encontra esse aperfeiçoamento técnico. Ao contrário do atendimento, que assim, quando a pessoa é sem noção, dificilmente a gente consegue tratar isso, né? Porque a gente conversa uma, duas, três vezes, e aí também precisa ter um limite para o gestor, porque a pessoa precisa entender qual que é o padrão de atendimento dentro do seu salão de beleza, né? Então, fica ligado nisso, porque assim, treinamento é importante, individual, é importante em grupo, é importante o feedback, né? E, claro, a gente vai falar isso em outros vídeos, mas olhar os números de cada profissional, porque eles são uma empresa dentro da sua empresa. E você, gestor, precisa aprender a contabilizar e olhar os seus números, mas eles também precisam aprender a contabilizar o número deles, não é mesmo? E aí a gente pode falar tanto de conhecer as despesas deles, como a gente pode falar também sobre conhecer sobre os clientes deles, né? Como é que tem sido taxa de retorno deles, como é que tem sido novos, né? Quantos clientes novos o salão tem entregue para eles, quantos clientes novos têm vindo em relação à indicação para eles, né? Porque quando você faz um excelente trabalho para uma cliente, provavelmente ela vai te mandar outras pessoas também. Então, fica ligado nisso, porque é super importante esse treinamento, né? Esse treinamento é fundamental. Então, a gente falou sobre se você não dominar o quê? O que a gente tinha falado? Vamos passar rapidão sobre tudo que a gente tinha falado?
só para ver se ficou tudo certinho, ficou tudo na mente, está acontecendo o que no seu salão, ou sobre como aconteceu no meu salão. Você acha que o atendimento está ok, e de repente uma cliente se estranhou com o profissional, e o profissional não conseguiu segurar. Como é que está sendo isso, né? Bom, então a gente combinou o seguinte: se você não dominar o seu financeiro, o salão vai estar fracassado, né? Porque você não vai segurar mesmo profissional. A ausência de marketing, né? Não vai investir em marketing de jeito nenhum. Bom, a importância de conhecer esses fatores a gente passou então. A operação do salão, né? É importante que você saiba, não importa se você vai delegar depois essa operação, ok, se você delegar, mas primeiro você precisa conhecer a operação do seu salão de beleza. E você concorda comigo, né? Importante que você conheça, porque você conhece cada detalhe do seu salão, né? Nós falamos também do atendimento, de como reter profissionais, falamos também de marketing, né? Que é importante que as ações continuem o tempo inteiro. Você vai ouvir eu falando o tempo inteiro sobre ações, tá? Porque a entrada de cliente ou manter o cliente, é importante que elas sintam qual que é o clima que está no salão, né? E esse clima é importante. Bom, a gente falou de ter esse controle financeiro, de usar a sua contabilidade para você entender as suas despesas. Guarde todas as notas mesmo, ou anote tudo que você gastou. Não acha que é bobeira, não, porque é importante que você entenda como é que está sendo feito essa divisão dentro da sua contabilidade, né? Do seu relatório. Se você tem esse número claro na sua mente, quanto eu preciso para poder manter o meu negócio? Quanto eu tenho de despesas durante o mês? Quantos são as minhas despesas fixas, né? Que independente de eu estar com o salão aberto ou fechado, quanto eu tenho que pagar, né? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? A gestão geral do seu salão também, o gestor, ele precisa estar totalmente, então, dentro disso tudo, ok? E treinamento de equipe, gente, treinamento é fundamental. Não tem como não treinar a nossa equipe. E é isso, por mais que eu tenha salão há 15 anos, né? E você acha que já passou por tudo, ainda assim você fica sabendo que você não passou por tudo, tá? Que cada sorriso é um flash. E aí a gente vai aprendendo com as situações, né? Mas tudo que eu puder aqui tá te contando e tá fazendo com que você encurte esse caminho é muito melhor, não é mesmo? Segue a gente lá no canal do Telegram, tá bom? No canal a gente tá falando então sobre vivência de salão de beleza, sobre dicas, e a gente vai trocando essa figurinha. Então seja muito bem-vindo para poder estar participando do nosso canal e vem com a gente, tá bom? E até mais.